Abra sua Bíblia lá na terceira epístola de João. Terceira de João, capítulo 1, versículo 2. Antes que eu esqueça, viu, Márcio? Nós fizemos aqui um momento, não sei se você acompanhou 5 centavos, ok. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor: oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. De novo, vamos lá. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo e que o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Gostaria que você desse um abraço gostoso aí na sua Bíblia, e se você se sente à vontade, declarasse após mim: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda mais uma vez a esse Deus maravilhoso, bendito, soberano, aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Eu quero compartilhar o tema sobre as 3 dimensões da prosperidade com os irmãos. As 3 dimensões da prosperidade, segundo o texto ali de 3 João, capítulo 1, versículo 2. A primeira verdade que esse texto já revela para nós, que a prosperidade também é algo que surge da sua alma, ou seja, é algo que vem muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Quem tem uma alma próspera, ele frutifica independente do ambiente. É toda boa semente em uma terra boa, independente do lugar que você colocar, ela vai dar bons frutos. Mas olhando a palavra de Deus, a gente encontra 3 dimensões. Dimensões, a gente quer dizer com dimensões, um aspecto, um lado da prosperidade. E quando a gente fala de prosperidade, antes que você conclua precipitadamente, eu não sou adepto e nem favorável à chamada teologia da prosperidade, mas também não sou nem adepto nem favorável da teologia da miséria. Existem 2 extremos. Por um lado, há pessoas que pensam que para você ser santo, para você entrar no céu, você tem que fazer como São Francisco, você tem que abrir mão de tudo, viver na pobreza, para você ter uma vida santa e merecer o céu. Já outros, no outro extremo, significa que você só é abençoado por Deus, você é queridinho de Deus, se você tem muitos bens, se você ostenta, se você tem um bom relógio, uma boa casa, tem um bom terno, boas roupas, se você tem muitas coisas, se você acumula bens, se você tem muito dinheiro. Então há um lado dessa teologia onde você precisa ter para ser considerado alguém realmente abençoado por Deus, confundindo muitas vezes até com riqueza. Se você é rico, você é próspero. Se você não é rico, você não é próspero. Se você não é próspero, portanto, também você não é abençoado. Você não conhece Deus direito, não conhece a palavra, segundo essa teologia. Mas há um equilíbrio aí. Há um equilíbrio, porque eu creio que o Evangelho nos faz prosperar. E quando a gente fala de prosperidade, a gente precisa ter a ideia de que próspero não é quem mais tem, é quem menos necessita. Próspero não é aquele que tem mais, é aquele que necessita
menos, o que menos necessita, que menos sente falta. E prosperidade nem sempre está ligado ao dinheiro, porque muitas vezes quando a gente usa o tema prosperidade, o pessoal, ai meu Deus, já vai falar de dinheiro. Não necessariamente. Nem sempre para ser próspero você vai precisar de dinheiro. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Então, dito isso, nós precisamos discernir que a miséria ela é amiga da ignorância. Ela anda junto com a ignorância. E se a miséria é amiga da ignorância, a prosperidade ela é amiga do saber, do conhecimento. A Bíblia nos ensina que a verdadeira prosperidade vai muito além do acúmulo de bens materiais. É um estado integral de bem-estar, onde envolve nossa vida espiritual, emocional e física. Uma pessoa pode ter uma mansão, mas não ter um lar. Ela pode ter muito dinheiro, mas não tem saúde para desfrutar daquele dinheiro. Ela tem falsos amigos, porque são pessoas que querem o seu dinheiro. Então ela tem amigos que são amigos, na verdade, daquilo que ele tem. Igual o filho pródigo, que quando ele saiu, gastou tudo com todo mundo. Quando ele ficou duro, os amigos desapareceram, porque ele atraiu amigos apenas das suas posses. Então preciso discernir que prosperidade envolve paz, envolve bem-estar, envolve tranquilidade, envolve todas as esferas na sua vida, onde as coisas estão no lugar. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Essa é uma máxima que resume a prosperidade. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. A primeira dimensão que eu quero compartilhar com você é a dimensão do ambiente. A dimensão do ambiente. Quem anda com o sábio torna-se sábio, mas quem anda com o tolo, ele certamente vai atrair para si ruína. O que significa isso? A dimensão do ambiente, ela pode moldar o nosso destino. Isso tem a ver com lugares, com pessoas, com circunstâncias que geram influência sobre a nossa vida. Alguém disse que se você andar com 3 idiotas, você será o quarto. Se você andar com 4 pessoas prósperas, provavelmente você será a quinta. E os milionários, né, dizem, se você andar com 3 milionários, você será o 4º milionário. E aí a Bíblia, em outras palavras, a mensagem diz o seguinte, ela diz assim, diz-me com quem andas, eu te direi quem tu és. É sério, na versão a mensagem, está lá na versão. Então isso significa o quê? Que existe uma dimensão da prosperidade que está ligado aos nossos relacionamentos, ao nosso ambiente, ao lugar de influência, as influências que eu recebo, as fontes que eu bebo. Então isso pode determinar que eu seja próspero ou não. Você pode ter sido criado num ambiente, por exemplo, aonde as pessoas sempre brigam por dinheiro, ou sempre enfatizam a falta, e até excomungam o dinheiro. Você ouve frases tipo, esse dinheiro não dá para nada, o que eu ganho é uma merreca. São ambientes onde a prosperidade não pode avançar, porque aquele ambiente está comprometido. Quantos estão aqui? Jim Rohn, esse é um milionário, disse o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Então, se estamos rodeados de pessoas que vivem na negatividade e mediocridade, nosso crescimento será limitado. Mas se buscamos ambientes que nos desafiam a crescer e a evoluir, nossa prosperidade será inevitável. Aonde Jesus chegava, o ambiente que ele chegava, ele transformava. Por quê? Porque ele
gera influência. Então, quando alguém se conectava com Jesus, a miséria batia em retirada. Eu acredito firmemente, a Bíblia não diz isso, é uma conjectura minha, que a última oferta daquele nível da viúva pobre foi aquela, porque ela mudou de nível. O último dia que Bartimeu pediu esmola foi o dia que ele se encontrou com Jesus, porque depois que ele se encontrou com Jesus, ele foi curado e saiu da mendigância. Aquele paralítico que também ficava pedindo esmola na porta formosa ali na entrada do templo, quando Pedro e João disseram: não tem ouro nem prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, nunca mais ele voltou a mendigar. Por quê? Porque eles foram arrancados de um ambiente de miséria para um ambiente de prosperidade. E veja, eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de prosperidade. Quantos estão entendendo? Você pode ser próspero sem necessariamente ser o quê? Rico. Você não precisa ter muitos milhões na conta para dizer: eu sou próspero. Que você pode ter um monte de dinheiro na conta e ser um avarento, miserável, e não é próspero. Você tem um monte de gente na sua casa, mas não tem uma família. Você tem uma mansão, mas não tem um lar. Você tem companhias, mas não tem amizades. E isso não tem a ver com prosperidade. Todos estão aqui? Por que é importante a questão do ambiente? A Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Pessoas medíocres normalmente falam só da vida dos outros. Eu repito, pessoas medíocres se reúnem para falar da vida dos outros. Isso é uma característica da miséria e da pobreza. Se reunir para falar dos outros, não fala de ideias, ou só falar de como gastar, mas não de como investir. Da última promoção, mas não fala do último investimento. Portanto, ambientes, eles estão mais do que comprovados, eles definem, às vezes até o destino, se você viver só na dimensão do ambiente, só na dimensão das companhias. É óbvio que às vezes nós conseguimos transcender o ambiente. Jesus, apesar de ser rei, nasceu numa manjedoura. Agora, quando a gente fala de ambiente, por exemplo, esse é um ambiente. Que ambiente é esse? É um ambiente saudável, é um ambiente, vamos aqui conjecturar a partir dessa imagem, é um ambiente de harmonia, um ambiente de alegria, um ambiente de família, um ambiente de crescimento. Olha esse outro ambiente, olha isso, o que você está vendo ali? Você sabe o que Deus disse para aquele rei que estava prestes a morrer, né? Arruma a tua casa. Então, a prosperidade, ela é inimiga da desordem. Dificilmente você vai prosperar com tudo desordenado. O que significa isso? Significa, e aí eu falo por experiência própria, eu já paguei muitos juros, porque esqueci de pagar um boleto, uma conta. Aí vai R$100 de juros, R$200, vai não sei mais quanto. E os juros, ele enriquece o banqueiro e empobrece o pobre. Quantos estão entendendo? Você compra uma coisa 2 vezes, você não cuida, e aí você tem que comprar antes do tempo que deveria ser o necessário. Eu vi um artigo do Max Geringer, e eu achei ele uma pessoa fantástica, e ele escreveu um artigo com o título Materialismo, só que ele deu uma nova vertente para o materialismo, no sentido de as pessoas que cuidam bem daquilo
que é material, que cuida com carinho, que tem uma ferramenta e trata a ferramenta com jeito, com carinho, que guarda, que lava, que organiza. Então, materialista no sentido de cuidar bem do material. E ele, nesse artigo, ele mostra como as pessoas, nesse tipo de materialismo, elas crescem, elas avançam, elas rompem. Porque nós temos uma cultura da coisa pública. E se estamos em uma instituição ou num ambiente, às vezes a gente não valoriza. O papel aqui, vou pegar 4 folhas para enxugar as mãos, mas eu poderia enxugar com 2, por exemplo. E aí, em vez de jogar no lixo, eu jogo no chão, porque eu penso assim: tem gente para limpar. Isso é mentalidade de miséria, de pobreza, porque você não está contribuindo para a limpeza do ambiente. E aí, quando você arruma a sua cama, arruma a sua casa, você já gera uma vibração positiva, alguma coisa você está realizando. Então, se você não consegue ser fiel no pouco, no muito você vai se perder. Quantos estão entendendo? Então, isso também é ambiente. Quantas pessoas se enrolam? Quantas pessoas, provavelmente aqui, existem pessoas que estão no SPC. Por quê? Porque não fizeram as contas, quando viram, gastaram mais do que podia. E aí o nome foi lá para o Serasa. Se o SPC fosse um empecilho para você ir para o céu, hoje você iria para o inferno. Alô? Eu não estou dizendo que você vai para o inferno por causa do SPC, mas se fosse um critério hoje, talvez, segundo as estatísticas, muitos de nós não iríamos para o céu. Você está aqui ou não? E normalmente é o que? Organização. E isso tem a ver com o ambiente, porque às vezes não somos treinados, não somos ensinados, e o ambiente nos compromete. Não só o ambiente, como as pessoas que a gente insiste em fazer conexões. A segunda dimensão, tem mais uma foto aí, olha que outra foto interessante, olha a diferença. Você entra num ambiente assim, você... paz, tranquilidade, tudo em ordem. Quando a Adriana chega em casa e a louça está toda lavada, tudo limpinho, ela diz assim: essa é a imagem da paz. E às vezes eu falo com vamos gerar a imagem da paz, para quando o coronel chegar, está tudo aí, está tudo em ordem. Imagem da paz. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Agora, sim, a segunda dimensão é a dimensão do pensamento. Eita, Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Provérbios 23, 7: como imaginou na sua alma, assim é. Por que essa dimensão é importante? Porque nossos pensamentos determinam nossa realidade. A mente é o campo de batalha, onde a prosperidade ou a escassez são decididos. Prosperidade e escassez estão aqui. Uma outra definição para aquilo que está na sua alma é aquilo que está no seu pensamento, aquilo que está no seu coração. Então, como imaginou na sua alma, assim é. Então, existem pessoas, como o texto que nós lemos inicialmente, que têm a alma próspera. Então é importante pensar direito. Você está comigo ou não? Ser mais positivo. Mentes prósperas não se limitam pelas circunstâncias, elas enxergam possibilidades onde outros veem dificuldades.
A verdadeira transformação começa quando nossos pensamentos se alinham com os princípios de Deus. Você já ouviu a história muito conhecida de dois funcionários que foram para o mesmo lugar? O primeiro, quando chegou lá, era uma fábrica de sapato. Olhou lá, ninguém calçava sapato, todo mundo descalço. Aí ele disse: ó, manda passar de volta, porque aqui ninguém usa sapato. Passado algum tempo, foi outro funcionário para o mesmo lugar. Aí ele disse: gente, aqueçam a fábrica, porque eu vou vender muito sapato. Ninguém aqui tem sapato. Um viu uma oportunidade, o outro viu só problemas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. É a maneira como você vê, como você processa, você pensa. Então eu e você não podemos ter uma mentalidade de escassez. Por quê? Porque essa mentalidade de escassez será a sua realidade. Alô? O que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. Napoleão Hill. Então, se mudarmos nossa mentalidade, mudamos nosso destino. É a questão de como nós pensamos, como nós recebemos. Lembrando da passagem de Davi, enquanto todos olharam e viram uma ameaça, Davi viu uma oportunidade. Enquanto todos estavam dizendo: ó, o gigante, ó, quem poderá nos defender? Davi estava dizendo: eu. Ele se apresentou: eu. Ele se apresentou, porque ele viu o quê? Oportunidade. Quando nós temos os pensamentos certos, nós entramos em um desafio com a consciência de que pode ser apenas um teste. Em alguns momentos difíceis, eu aconselhando algumas pessoas, disse: querido, fica tranquilo, isso é apenas um teste. Agora, como você vai reagir a esse teste? Você vai ser aprovado ou reprovado? Porque se você for reprovado, você vai passar pelo mesmo teste de novo. Então pense positivamente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O cara da Light passa na sua casa, agora ele imprime na hora, né, a conta. Aí você recebe, olha, meu Deus, que droga, olha isso, que luz cara, que não sei o que, e que não sei o que lá. Você tinha que celebrar. Uau! Glória a Deus, conta está alta, foi muito ar-condicionado, muito forninho, muito micro-ondas, foi muito air fry. Glória a Deus, glória a Deus. Porque tem gente que não tem nem uma geladeira para consumir luz. Estamos aqui? Amém ou não amém? É interessante como a grande maioria dos brasileiros tem uma mentalidade de miséria, principalmente aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, porque eles vivem para a próxima sexta-feira, sextou, e é de festa em festa, e não quer saber se vai faltar dinheiro, se não, porque a mentalidade só vê agora a oportunidade de curtir e de gastar. Estamos juntos? Essa é a segunda dimensão. Como imaginou na sua alma, assim é. Quando Deus estava conduzindo o povo à terra prometida,
chegou o momento que ele tinha que encarar, o povo tinha que encarar muitos desafios, muitos inimigos. E Deus, em outras palavras, declarou assim: olha, se vocês pensarem que são mais fracos que os seus inimigos, vocês vão perder. Recentemente eu citei Números 13. Em Números 13, Deus chama Moisés para ele escolher 12 líderes de tribo, 12 chefes de tribo, 12 anciãos. Entre eles ali, aqueles cabeças de tribo ali, estava Josué e Calebe. Você conhece a história. Os 12 foram, os 12 voltaram. Só que 10 voltaram com a mentalidade de derrota. Eles voltaram pensando assim: não, os inimigos são muitos, nós vamos perder. Eles vão acabar com a gente. E Josué e Calebe: não, gente, vai dar certo, o Senhor é conosco. Mas aqueles 10 que estavam com a mentalidade de derrota conseguiram sufocar o povo. Pâmela, coloca aí no finalzinho de Números, capítulo 13, por favor. Vê se é possível aí. Números 13. O versículo, vamos ler a partir aí do 31, 13, 31, acompanhe na sua Bíblia aí. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. Olha o que eles estão dizendo. Deus mandou espiar a terra, dizendo: espia a terra que eu vou dar para vocês. Eu estou dizendo, eu vou dar a terra para vocês. Aí continua: e puseram-se a difamar a terra diante dos filhos de Israel, a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Ou seja, o próprio Deus diz: vão lá espiar a terra que eu vou dar para vocês. Você quer uma parceria maior do que essa? Quer alguém mais poderoso do que o próprio Deus dizendo: não, vai que eu te dou? Mas os 10 não entenderam, eles se impressionaram com aquilo que eles estavam vendo. Então, pessoas com mentalidade de derrota, elas vivem apenas por aquilo que elas veem. Elas não conseguem ativar o modo fé. Por quê? Ela olha e vê escassez e se impressiona com a escassez. Agora olha o que acontece no início do capítulo 14, logo no primeiro verso. Eles choram, se rebelam, murmuram, porque a murmuração ela antecede a rebelião. Olha aí, lá também o 14, Números 14. O verso 1. Hã? 14, 1. Olha só: então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito naquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamaram: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. E porque Yahvé nos traz, pode pular para o quarto mesmo, e murmuravam uns com os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão
prostraram-se com suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra, e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. 10 estão dizendo: oh, só tem gigante, eles são poderosos, o exército deles é grande, a terra engole as pessoas, os homens são muito fortes, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, e aos nossos próprios olhos, nós somos muito pequenininhos. Deus não estava perguntando o tamanho dos inimigos e nem o tamanho deles. Deus não estava perguntando quantas armas ele tinha ou o poderio daquelas armas. Deus estava dizendo: eu sou convosco. Até hoje Deus é com Israel. Israel é um pedacinho de terra cercado por nações inimigas, que algumas, como o Egito, por exemplo, estão em paz já, um acordo de paz há muitos anos. Mas quando todas essas nações se voltaram contra Israel, miraculosamente, Israel venceu todas elas. Todas as guerras que essas nações travaram contra Israel, elas perderam. Porque eles eram menores? Não. Tinham menos armamentos? Não. Porque Deus foi com Israel. Então, quando eu tenho uma mentalidade próspera, eu entendo: eu estou passando por essa situação, mas em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não acessei ainda, eu não tenho ainda, mas um dia eu acessarei, um dia eu terei, um dia eu chegarei lá. Então eu vou abençoar o que eu tenho, para ser digno do que eu desejo, e não vou reclamar do que tenho, para me tornar indigno do que eu quero. Pessoas medíocres reclamam constantemente, e principalmente culpam os outros e a circunstância. Tem uma galera que tudo que acontece hoje é culpa do governo anterior. Você está aqui ou não? Então, mentalidade é uma dimensão onde você pode definir a sua escassez ou a sua prosperidade, onde você pode decidir que você vai avançar ou você vai retroceder, ou você vai adorar ou você vai reclamar, ou você vai ser grato ou você vai se sentir injustiçado, porque de fato o mundo é injusto, o mundo é perverso, mas apesar do mundo, nós estamos sob os cuidados daquele que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós, bem maior do que o que está no mundo. Quantos estão aqui? A última dimensão é a verbalização, ou seja, a dimensão das palavras. Provérbio 18, 21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Ou seja, aquilo que você fala pode decretar a sua prosperidade ou a sua ruína, atrair bênçãos ou maldição, porque você está em um ambiente, você recebe uma influência, e o seu pensamento ali pode ser moldado ou não, e aquilo que você pensa em determinado momento você verbaliza. O que você está verbalizando? O que você está declarando? O que você está colocando para fora? Vai te sintonizar com o que Deus tem para a tua vida, ou vai te afastar? Provérbio 18, 21, aí, que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama
comerá do seu fruto, ou aquele que usa com habilidade será recompensado, e essa recompensa tem a ver com prosperidade. Nossos pensamentos ganham vida quando são verbalizados. Aquilo que falamos pode construir ou destruir, pode atrair bênçãos ou maldições. E Jesus disse em Lucas 6,45, a boca fala e o que o coração está cheio. Então, verbalize. Vê o menino está lá, riscando a parede. Você chamou o seu arquiteto. Já falei para você não riscar essa parede. Pegou o tijolo, ficou quebrando um muro lá. Ô engenheiro, esse já é o segundo tijolo que você quebra, seu engenheiro. A menina pegou a cabeça da boneca e cortou a cabeça. Ô, sua neurocirurgiã, não pode fazer isso com a boneca. Você ainda não está no seu estágio. Você ainda não está fazendo residência. Já está querendo operar o cérebro da boneca. Você começa a declarar, profetizar, trazer existência, porque você está com uma mentalidade positiva, e você vai declarar algo positivo. O ambiente muda com as palavras. A atmosfera muda com as palavras. Quando o profeta Eliseu foi consultado pelo rei Josafá, ele, antes de receber a palavra de Deus, ele disse: trazei-me um tangedor. E alguém começou a dedilhar ali um instrumento, provavelmente uma harpa, e começaram a adorar. E quando aquele som impregnou a atmosfera, veio a resposta. Aquilo que você declara reverbera no mundo espiritual. Existem palavras que atraem demônios, como existem palavras que atraem miséria. Pega o teu salário e diz assim: olha, essa M não dá para nada. Vai dar para nada mesmo. Vai sempre faltar muito mês no fim do salário. Porque estamos verbalizando. Uma palavra pode levantar uma vida, ou se essa vida não estiver muito firmada, pode destruir também. Uma palavra pode empoderar uma criança, um adolescente, mas também pode ir como uma flecha e machucar. Uma palavra bendita pode fazer sua esposa pensar em você o dia todo, ansiosa para revê-lo, reencontrá-lo. Uma palavra maldita pode fazê-la desejar que você não volte mais. Então é aquilo que você coloca para fora, o que você está verbalizando. O grande líder Winston Churchill declarou: o poder das palavras é imenso. Com uma palavra, um homem pode fazer os outros abominarem ou amarem a si mesmos. Então devemos usar nossas palavras para profetizar bênçãos, encorajar e declarar aquilo que Deus já prometeu para nossas vidas. Imagine um homem se sentindo derrotado, oprimido, com medo dos inimigos, malhando o trigo no lagar. O que é isso, pastor? Malhar o trigo, ele teria que malhar a céu aberto, porque quando ele jogar o trigo, o vento sopra o joio. O joio é igualzinho o trigo, só que o joio é vazio, é só casca. Então quando ele joga para cima, o joio sai e o trigo permanece, ele fica cirandando ali. O trigo, o joio mais leve fica por cima, o trigo fica por baixo, joga. Ele estava escondido aonde pisavam as uvas, no lagar. Para quê? Para que ninguém visse que ele estava com
um mantimento ali com trigo nas mãos. Ele estava escondido, farinha pouca, meu pirão primeiro, vou ficar aqui quietinho, malhando o trigo aqui no lagar. E de repente, aqui a manifestação de Deus: o Senhor é convosco, varão valoroso. Eu imagino ele: quem eu? É você mesmo, vai nessa tua força. Uau, mas Senhor, como assim? O Senhor é contigo. Uau! E aí, esse homem pega o chofar, toca o chofar, 32 mil homens se reúnem. E o que eles encontraram? Um homem cheio de autoridade, motivado, proclamando: nós vamos libertar o nosso povo, o Senhor é conosco, vamos embora, vamos embora. E as pessoas foram contagiadas. Nós estamos debaixo de promessas, nós estamos debaixo de decretos espirituais. Há um potencial tremendo sobre a igreja, sobre esta casa, não só porque é a Pibane, não, sobre várias igrejas aqui. E a gente sabe que o inimigo tem atuado ferozmente, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A voz que a gente decide ouvir vai determinar aquilo que a gente vai falar e aonde nós vamos chegar. Nós temos uma cidade para ser transformada. Agora, toda quarta-feira tem um movimento aqui, tantos dias da semana, justo quarta-feira. Isso é um sinal, a gente interceder, orar. Às vezes os peixes estão caindo dentro da rede. Então, em vez de você se aborrecer, dê graça, interceda. Quantos entendem? Não me aborrece em nada, de verdade. Depois que eu entendi, antes eu ficava aborrecido. Depois que eu entendi Deus falando comigo assim: coisa fofa, vocês oram pela multidão, eu pego um cardume de peixe, coloco do lado do barco, você reclama do cardume? Se o peixe está ali, é só lançar a rede. Quantos entenderam? Amém ou não amém? Não, manda o peixe embora, está fazendo muito barulho, vai afundar meu barquinho, vai estourar minha rede. Conserta a rede, aumenta o barco, porque se você entender que Deus tem muito mais para te dar do que você é capaz de pedir e do que o diabo é capaz de roubar, meu irmão, você vai muito longe. E nós fomos chamados para ir longe. O nosso destino, com toda humildade, eu não falo isso por arrogância, é a grandeza, porque esse é o nosso destino em Deus. Mas como eu estou sendo influenciado pelo ambiente, ou como eu influencio o ambiente, quais são as pessoas que me cercam, o que elas geram em mim, como eu tenho me pego pensando, o que está detendo a minha mente, o que está ocupando espaço aqui. Será que são coisas dignas? Como disse o apóstolo Paulo: se tem louvor, se há virtude, nisso pensai. Será que é isso? E se eu estou com bons pensamentos, como eu verbalizo? Eu tenho verbalizado, eu tenho adorado, eu tenho profetizado: Senhor, dá-me Belfor Roxo. A minha oração, eu não sei se eu já compartilhei isso, eu não costumo falar, mas eu tenho pedido a Deus: Senhor, 10% de Belfor Roxo. Se você pensar que Belfor Roxo tem mais de 500 mil habitantes, eu não sei quantos, sabe quantos? 600 mil, 10% são 60 mil. Aí você diz: ah, mas você é megalomaníaco? Não. A igreja lá do Ebiúber, Tamandaré, não, esqueci o nome do lugar, Santarém, lá em Santarém, irmão,
fez uma diferença tremenda na cidade. Eu já contei a experiência aqui para você que não ouviu, vou resumir com essa experiência. A prefeitura fez uma mega festa e foi um mega fracasso. Aí perguntaram, mas o que houve? Não, é que o povo da igreja está em jejum. Então o povo não consumiu o que foi produzido lá, churrasquinho, não sei o quê. O povo estava em jejum. Ou seja, agora antes de fazer a festa, tem que saber se está no calendário da igreja o jejum. Porque senão vai dar ruim. Não vai ter gente. Olha o nível. E aí você encontra em todo lugar alguém que é da igreja. Não, eu sou líder de célula. Não, eu sou não sei o quê. Sou da igreja lá. O Deus que está movendo a multidão em Santarém, ali em São José dos Campos, em Belo Horizonte, em tantos outros lugares do Brasil e no mundo, inclusive na Coreia, é o mesmo Deus. Agora, o problema não é quanto Deus vai derramar do céu, mas é o quanto nós estamos preparados para receber. No céu não existe escassez. Quando Deus mandar chuva, vai ter mais água quem tiver mais recipiente, quem cavou as maiores cisternas. Então eu quero dizer, Senhor, eu quero ser próspero. E detalhe, no céu eu quero acumular muita riqueza, eu quero ser milionário no céu, ajuntar tesouro no céu. Quando chegar lá, toda essa multidão aí, não, foi o Lima, não, foi o Lima. Não, foi lá na Pibane, lá no ministério lá do Lima, milionário, lá no céu, aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Mas enquanto eu não chego no céu para ver os milhões, eu posso viver em abundância aqui na terra, porque o Senhor veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância, porque a grandeza é o nosso destino, e isso te dá liberdade, é tempo com a família. Em quantas reuniões eu disse, poxa, eu queria ter uma estratégia para as pessoas empreenderem. Hoje eu vim mesmo, eu vim de van, hoje, estava esperando lá o carro chegar, o carro não chegou, falei, vou andando. Aí fui, peguei a van. Aí junto, veio um irmão da igreja, chegando já cansado do trabalho. Eu tenho certeza que se ele tivesse chegado mais cedo, ele ia tomar um banho e vir para a igreja. Às vezes a pessoa quer vir, mas não pode, porque tem que trabalhar. Quantos estão entendendo? E você precisa ser tão próspero a ponto de trabalhar pouco e ganhar muito, porque tem gente que trabalha tanto e não tem tempo para ganhar dinheiro. Isso não é prosperidade. Estamos aqui, Deus tem o melhor para a sua vida, Deus quer mais para você, e Deus se alegra na nossa prosperidade. Que seja próspera a tua vida, as tuas finanças, como é a tua alma, como disse o texto que lemos. Se você recebe, levanta aí e aplauda esse Deus maravilhoso, soberano, bendito. Aleluia.